avaliação de imóveis. Hoje eu tô aqui para mostrar os 2 erros mais comuns, mais corriqueiros na avaliação de imóveis. Eu me deparo com isso diariamente. Antes da gente adentrar aos erros propriamente ditos, eu tô aqui para iniciar falando que existem 2 tipos de valores. O primeiro, vamos ver se vocês sabem aí qual é. O primeiro é o valor de anúncio. E o outro é o valor de fechamento. Vamos colocar de fechamento expectativa também? Barra expectativa. Esses 2 aqui são diferentes, valor de anúncio e valor de fechamento. A gente precisa já ter isso em mente para começar a falar sobre a avaliação de imóveis, tá bom? Uma coisa é valor de anúncio, outra coisa é valor de fechamento de expectativa. Quem dera fosse capaz, né, de sempre a gente fechar no valor de anúncio. Vamos lá, sabendo disso, vamos adentrar aqui em quais são os 2 principais erros. Muito comuns. O primeiro é a precificação e a avaliação errada. Precificação e avaliação, vamos colocar assim, erradas, tá? Avaliar um imóvel comparando com outro valor de anúncio. Lembra que eu falei que valor de anúncio é diferente do valor de fechamento? Então, um grande erro é você buscar essa precificação e avaliação comparando com outro valor de anúncio. Olha só, vou colocar aqui de tão importante que é, tá? Valor de anúncio é diferente de valor de fechamento ou de expectativa, né? Beleza? Esse é o primeiro grande erro fatal. Já que qual é o segundo? Será que dá para eu colocar aqui embaixo? Vou apagar e vou colocar aqui. O segundo erro. Segundo erro que eu vejo todos os dias os corretores cometendo. Todos os dias. Analisar um caso ou poucos casos. Por que isso é um erro? Vamos ver. Olha só, na avaliação de imóveis, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. E eu falo que existem fatores internos, beleza? Já que o que são fatores internos? Os fatores internos são as características do próprio imóvel e da região. E a gente também precisa analisar os fatores externos. E o que são esses fatores externos? Dizem respeito às próprias condições do negócio, as vontades, as necessidades das partes. Então, além de outro fator, isso daqui tem que estar conjugado com mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário também vai interferir, né? Se o mercado está estável, se o mercado está em baixa, se o mercado está em alta, isso tudo vai influenciar na avaliação. Então, vamos recapitular os 2 erros mais comuns. Antes da gente adentrar, o que a gente falou? A gente falou que existe o valor de anúncio e existe o valor e a expectativa de fechamento. E são 2 coisas diferentes. Não são antagônicas, mas são diferentes. Muitas vezes a gente coloca um valor de anúncio, já esperando ter uma margem para negociar e fechar por um valor diferente daquele valor que foi anunciado, tá bom? E aí vai variar de categoria, de imóvel, das necessidades, das vontades das partes, né? Como que vai ser essa margem de negociação? Menor, maior, a depender da forma de pagamento.
isso tudo você tem também que estar muito alinhado aí com os vendedores, tá bom? Então, lembrando desses dois conceitos fundamentais para avaliação de imóveis, já que, relembrando, recapitulando aqui, o primeiro grande erro é a precificação e a avaliação errada, justamente por não entender esses dois conceitos iniciais de valor de anúncio e valor de fechamento, que são diferentes a maior parte das vezes. Só um parênteses, eu já fechei imóvel no valor de anúncio e já fechei imóvel acima do valor de anúncio, já que é comum, é uma regra? Não é uma regra, é extremamente incomum, tá bom? Mas quando você é solicitado para fazer uma avaliação de um imóvel, você tem que saber que existe essas duas nuances e você precisa apresentar isso para os vendedores, para eles também estarem cientes, tá bom? Que às vezes também, outra situação bem comum, o vendedor fala, Jaque, eu quero vender por X. Às vezes até fala, porque meu vizinho vendeu por Y, e o meu imóvel é melhor, é isso, é aquilo outro. Então, você sabendo qual é a expectativa de valor de fechamento, vamos lá, ó, levando em consideração aí o valor de fechamento, você precisa arbitrar juntamente com o vendedor, você como profissional, né, fazendo análise de todo o contexto da venda do imóvel, saber qual é o valor adequado e o valor de anúncio para aquele imóvel. Então, um primeiro grande erro e falha que você não pode cometer mais a partir de hoje é fazer aí essa precificação errada, levando em consideração o valor de anúncio e o valor de fechamento. Lembrando que são dois quesitos aí diferentes, normalmente existe uma margem, tá bom? E o segundo, vamos lá, que já está escrito aqui, é analisar um caso ou poucos casos. Eu vejo também muitos corretores e vendedores também falando, Jaque, mas eu vi o imóvel X, o imóvel Y, meu vizinho, pega um caso aqui, ó, o meu vizinho vendeu por tanto. Ah, Jaque, foi ano passado. Ah, não, Jaque, foi semana passada, por exemplo. Mas quem é que dita a avaliação de imóveis, gente? É o vendedor ou é o corretor? Gente, é o corretor de imóveis. É o profissional, é você, corretor de imóveis, que deve fazer a avaliação de imóveis. Às vezes, dependendo da jornada aí do vendedor, às vezes ele não está preparado e amadurecido para compreender o real valor de mercado do imóvel dele. E um erro que ele comete e acaba, às vezes, te induzindo ao erro é fazer essa análise de um caso ou poucos casos. Lembra, a gente tem que conjugar fatores internos. O que são esses fatores internos? São os fatores que dizem respeito às características do próprio imóvel, tá bom? E os fatores externos são aquelas características que dizem respeito às próprias condições do negócio, às vontades, às necessidades das partes, além, tem o maisinho, mercado imobiliário, se ele está em baixa, se ele está estável ou se ele está em alta. Então, por favor, corretor de imóveis, se você é um CIV, você já vai saber disso e não vai nunca mais cometer esses dois erros fatais. Analisar poucos casos, um caso ou poucos casos e fazer essa avaliação e essa precificação errada, desconsiderando o valor de anúncio e valor de fechamento. Já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas essas dicas maravilhosas que vão te ajudar a vender muitos mais imóveis, tá bom? E também escreve aqui nos comentários o que você deseja ver por aqui. Quais são as suas principais dificuldades e dúvidas na área da corretagem. E eu tô aqui para te auxiliar a vender muito mais.